Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo deste domingo já com muitas informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Um sábado muito agitado, um sábado com muitas novidades. Vamos falar aqui, neste Acorda Vascão, tudo o que aconteceu, principalmente na noite de ontem, que movimentou demais todos nós, torcedores vascaínos. Vamos falar sobre o zagueiro Gabriel Lacerda, do Ceará, que interessa ao Vasco. Vamos falar também sobre Vina, sobre Bruno Pacheco, outros dois atletas também do clube nordestino, que tiveram seus nomes ligados ao Vasco neste sábado à tarde. Falaremos sobre o atacante norte-americano, que segue hoje Barbieri. E o Vasco da Gama, através das redes sociais, será que tem alguma coisa aí, né, se tratando de uma possível chegada do jogador na próxima temporada? Vamos falar sobre isso e além dessas muitas outras novidades. Falar sobre Kelvin, lateral direito do Atlético Paranaense, Bissoli, atacante também do Furacão, que pode chegar ao gigante na próxima temporada. O que não falta é informação importante para vocês neste Acorda Vascão. Mas é claro, como sempre faço aqui, antes de dar início ao vídeo, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante. Queremos muito mesmo chegar aí à marca dos 77 mil inscritos. Falta não pouco, mas acredito que com a sua força a gente consegue chegar rapidamente a esta meta. Então se inscreva, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo. Aqui embaixo também ative o seu sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo e fique por dentro de tudo o que acontece. E principalmente, deixe nos comentários, você está na expectativa para esta próxima temporada? Acha que de fato agora o nosso Gigante da Colina vai dar alegria a todos nós torcedores? Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar primeiramente aqui este Acorda Vascão já falando sobre coisa boa, pois hoje é domingo. Amanhã, é claro, segunda-feira. Amanhã oficialmente começa a semana, porque de fato, amanhã é o dia que todos os diretores, amanhã é o dia que todos os atletas estarão no Centro de Treinamento Moacir Barbosa se reapresentando. Dia 12 estava marcado e está inclusive confirmado. Será a reapresentação do Vasco no CT. E fica a grande pergunta, o que irá acontecer amanhã? O que irá acontecer nesta segunda-feira que nós, torcedores vascaínos, podemos ficar empolgados, né, com relação ao acontecimento? E o que nós temos para dizer é, a expectativa e inclusive o que deve acontecer é que amanhã o pacotão de reforços venha a ser anunciado. Não por acaso, amanhã o Maurício Barbieri, novo técnico do Vasco, às 11h30 da manhã, estará concedendo uma entrevista no CT Moacir Barbosa. Sobre esses reforços, inclusive, já temos informações de 3 atletas que já estão garantidos no Vasco. Estão aí confirmados para a próxima temporada. Júnior Urso, volante, que esteve nesta última temporada no Orlando City, já vestiu a camisa do Atlético Mineiro, já vestiu a camisa do Corinthians, chegará ao Vasco neste ano, aliás, no ano que vem, na próxima temporada. Patrick de Luca, cria das categorias de base do Palmeiras, que fez as 3 últimas temporadas no Bahia, também chega ao Vasco no ano que vem. E por fim, Pedro Raul. Pedro Raul é mais um jogador confirmado. O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás foi comprado pelo Vasco numa venda entre 18 a 20 milhões de reais. O Vasco comprou jogadores para a sua próxima temporada. Mas é claro, não para por aí. Esses 3 nomes são confirmados. A expectativa é que esses 3 nomes venham a ser anunciados amanhã, segunda-feira. Mas é claro, não é de 3 atletas que o Vasco vai fazer o seu elenco para a próxima temporada. E por isso o Vasco busca contratações no mercado. Hoje, uma das grandes prioridades, inclusive como o próprio Paulo Brax falou na coletiva, é a lateral direita. E um nome interessava muito e segue interessando, Kelvin. Para quem não conhece, o Kelvin é um lateral direito do Atlético Paranaense, que está no Furacão aí, no profissional há 3 temporadas, se destacando em todas elas. Foi finalista da Libertadores nesse ano, sendo titular da lateral direita do Atlético Paranaense. E hoje, na minha opinião, um dos top 3 laterais direitos do nosso futebol. E a informação que a gente tem é que o Vasco, sim, estava interessado na contratação do jogador, sentou com os empresários do Kelvin nessa semana, mas o Atlético Paranaense não vai liberar o lateral
para o Vasco da Gama. Segundo informações, ele não é algo inegociável, não é um jogador que o Vasco não irá conseguir negociar, mas vai ser utilizado pelo Atlético e o Atlético vai fazer jogo duro para liberar o atleta. Então com isso o Vasco começa a ir a um plano B. Já que é uma prioridade, o Vasco precisa dar um passo a mais e saber quem vai ter no mercado para suprir essa carência da lateral direita. Diante disso, alguns nomes surgem. Guga, que defende hoje o Atlético Mineiro, tem contrato com o Galo até o final do ano que vem, interessa ao Vasco da Gama. O Atlético tem o Mariano como titular, vai contratar um lateral direito para o ano que vem, para ser o reserva do Mariano, e o Guga não ficará. Diante disso, e até por ser aí um jogador agenciado, né, no caso pelo Giuliano Bertolucci, o empresário que está ajudando na montagem do elenco do Vasco, a grande chance realmente do Guga fechar com o Gigante da Colina. O único empecilho é o valor. O Guga hoje é um atleta que pertence ao Atlético, o Guga hoje é um atleta que para sair do Atlético terá que ser vendido, e o Vasco tem receio de quanto o Atlético pedirá, no caso pela venda do jogador. A gente vai esperar, mas é um jogador que interessa. Outro atleta também para a posição é o lateral direito Igor Silva. Inclusive a gente tem informações nestas últimas horas, no caso de domingo e últimas horas também de sábado, é que já tem uma reunião marcada com o lateral direito do Lorient, Igor Silva, como a gente acabou de trazer para vocês. O objetivo é durante esta reunião, que vai acontecer nesta semana, é que o Vasco, através da pessoa do Paulo Brax, é claro, né, diretor executivo do clube, formalize uma proposta pelo lateral direito. Ele foi contratado pelo Lorient nesta última temporada, foi o melhor lateral direito do futebol croata e por isso chegou ao clube francês, mas não vem tendo o mesmo destaque por lá. A expectativa é que as negociações girem em algo em torno de 8 milhões de reais, valor que o Igor Silva foi comprado pelo clube francês. Então vai, no caso, ocorrer essa reunião. O objetivo é o Vasco formalizar a proposta aos empresários do jogador e assim por diante, no caso, né, após a proposta ser apresentada, ter aí uma conversa entre os empresários do atleta e o Lorient para saber. O clube francês está disposto sim a liberar o jogador, mas só irão se pronunciar após a proposta ser formalizada. Inclusive, ainda nesta reunião, no caso com os empresários do Igor Silva, outro nome que estará sendo também debatido é o Caetano. Para quem não conhece o Caetano, é um zagueiro do Corinthians que vestiu a camisa do Goiás nesta última temporada, um jogador de apenas 23 anos, bom inclusive, de 1,82 m, fez 42 partidas pelo Goiás, é outro atleta que interessa e é agenciado pelos mesmos empresários do Igor Silva. Então vai ser uma reunião para matar, entre aspas, dois coelhos numa cajadada só. Vai conversar sobre o Igor Silva e vai conversar sobre o Caetano. O Igor Silva a gente falou, os franceses vão se pronunciar apenas após, no caso, a proposta ser formalizada. Já o Corinthians, que é o clube que detém os direitos econômicos do Caetano, pede 3 milhões de euros pelo zagueiro. O Vasco vai negociar, vai formalizar a proposta e teremos que esperar para ver de fato o que irá acontecer em cima das negociações. Então, no caso, já que começamos a falar sobre lateral direita, hoje o Kelvin não é muito provavelmente mais uma opção. Outro plano é ir ao Guga, mas o Igor Silva também tem uma reunião marcada nesta semana para que as negociações desenvolvam. O Vasco tem a lateral direita com a prioridade e não vai buscar apenas um jogador para essa posição. A meta é trazer 2 atletas para a lateral direita do Vasco em 2023. Dentre esses nomes, Igor Silva e Guga, com toda certeza, são nomes fortes internamente. Inclusive, já que a gente estava falando sobre Kelvin agora há pouco, que é um atleta do Atlético Paranaense, é importante falar sobre outro jogador também do Furacão, no caso o Bissoli. O Bissoli é um nome que interessava, o Vasco teria o desejo de fazer uma proposta pelo jogador, porém as informações que chegaram pra gente nestas últimas horas de sábado é que o técnico novo do Vasco, Maurício Barbieri, vetou a contratação do Bissoli. A gente não sabe o motivo, mas segundo as informações, realmente por enquanto o atacante segue sem propostas, a do Vasco não irá mais acontecer e a expectativa é que ele se apresente no CT do Caju, que é o CT do Atlético Paranaense, no dia 15 de dezembro. O Vasco não vai realizar a contratação do quarto artilheiro aí, né, no caso, da Série A do Campeonato Brasileiro pelo Avaí, com 14 gols marcados em 34 partidas. Mas prosseguindo, né? Porque se o Bissoli deixou de ser o interesse do Vasco, outros nomes geram o interesse do Gigante da Colina, inclusive para o sistema defensivo. Segundo informações nesta tarde também de sábado, a informação que a gente teve é que o Gabriel Lacerda, zagueiro de bastante qualidade que nesta última temporada vestiu a camisa do Ceará, de apenas 23 anos e fez 35 partidas, interessa ao Gigante da Colina. Ele foi procurado realmente pelo Vasco. O Vasco procurou informações sobre o zagueiro do Ceará, né, para saber realmente como está a situação do atleta com relação a negociações. O Ceará caiu de divisão,
então vai fazer essa limpa no elenco. Mendonça e também o Messias, zagueiro, foram oferecidos não, né, perdão, oficializados, anunciados pelo Santos nesses últimos dias, e outros atletas também irão sair, e dentre eles o Gabriel Lacerda. O Vasco viu como uma boa oportunidade, é um zagueiro, o Vasco está buscando várias opções para a zaga no mercado, já que vai fazer uma grande reformulação nesse setor ofensivo. A expectativa é que de 3 a 4 atletas cheguem para a zaga, e dentre eles há sim a possibilidade do Gabriel Lacerda acabar chegando. É um jogador de qualidade, um jogador de um clube que caiu para a Série B, um jogador de um clube que vai passar por esse processo de reformulação. E não para por aí. Os outros dois nomes do Ceará não foram procurados pelo Vasco, mas foram oferecidos. No caso, os nomes pararam na mão da diretoria da Vascaína por meio de empresários, que foi o nome do Vina, volante do Ceará, e do Bruno Pacheco, lateral também do Ceará, lateral esquerdo, inclusive, do clube nordestino. O Bruno Pacheco tem sondagem de outros clubes também, no caso Fortaleza, São Paulo e Cruzeiro. Fortaleza perdeu o Juninho Capixaba para RB Bragantino, o São Paulo perdeu o Reinaldo, né, também para o Grêmio, e o Cruzeiro busca essa reformulação no elenco e vê até mesmo o Bruno Pacheco como uma grande oportunidade. O jogador foi oferecido, e o Vasco vai analisar também essas possibilidades, os dois nomes, tanto do Vina, que a gente já trouxe inclusive ontem na Corda Vascão de sábado, quanto o Bruno Pacheco. Dois atletas do Ceará estarão sendo analisados, e o Vasco deve tomar aí uma direção melhor sobre essas duas situações, principalmente na próxima semana, que vai começar nesta segunda-feira. E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre um assunto que, no caso, nesta manhã, tarde de sábado, surpreendeu. Joe's Outdoor, 33 anos, atacante, centroavantaço, essa é a grande realidade, destro, 88 quilos, 1,85 m, 115 jogos pela seleção e 42 gols. Lucas, qual a seleção? A norte-americana. Nesta temporada, o Outdoor veste a camisa do Puebla, do México. Em 6 partidas foram 2 gols marcados. Antes de vestir a camisa do Puebla, ele teve passagens por New England Revolution, dos Estados Unidos, Toronto FC do Canadá, Sunderland, da Inglaterra, AZ Alkmaar, da Holanda, além de Vila Real, Hull City, New York Red Bulls, Bursaspor, da Turquia. São muitos clubes grandes do futebol mundial que o Outdoor teve passagem. Ele não esteve presente nesta Copa do Mundo, mas é uma das grandes referências do futebol norte-americano. Esta é a grande realidade. Esteve presente na Copa de 2010 e de 2014. Pela seleção norte-americana, o atacante tem 11 gols marcados em toda a sua história, se tratando de competições oficiais. É um atleta de bastante experiência. E aí vocês podem se perguntar: Lucas, por que você está falando do Outdoor? O Vasco vai contratar o jogador de 33 anos? Eu não posso confirmar isso, mas o que eu posso falar a vocês é que o jogador hoje, que se encontra apenas emprestado ao Puebla do México, está seguindo o Barbieri, técnico do Vasco, e também está seguindo o Vasco da Gama nas suas duas redes sociais. E aí fica a grande pergunta: hoje o meio da internet realmente mostra o que irá acontecer, dá aí a entender os próximos passos que serão dados pelas atletas em sua carreira, e na minha opinião foi muito estranho esse grande jogador, que é o Outdoor, está seguindo o Vasco da Gama nas redes sociais. É um centroavante, um jogador que realmente tem características difíceis de serem encontradas no mercado do futebol brasileiro. Seria uma baita contratação, mas é esperar. A gente vai seguir de olho e vai estar informando a cada um de vocês. Gostou das informações? Muitas notícias do jeito que vocês gostam, com bastante nomes aí que estão sendo ligados ao Vasco nestas últimas horas. Ficaremos por aqui. Este foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo deste domingão, e é claro, a gente vai tentar retornar ainda hoje com Fala Gigante ao meio-dia e com Boa Noite Gigante às 19 horas. Um grande abraço a todos, se inscrevam pra gente chegar aí à marca dos 77 mil inscritos. Fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.